em muito mais mulheres, tá? Pode acontecer na infância também. E depois ali da infância, o pico é depois da 4ª década de vida novamente, tá? Se for na infância, é dermatomiosite, doença mista do tecido conjuntivo juvenil, tá? A etiopatogenia ainda não é muito bem conhecida. Na verdade, é como se ela pegasse um pouquinho ali da etiopatogenia de cada uma das patologias que compõem essa doença, né? Foi visto que tem uma relação aí genética com o HLA-DR4 e DR2, tá? E aqui, uma outra coisa que foi visto é que esse anticorpo que é específico dessa doença, que é o anti-RNP, né? Ele tem uma relação com a atividade da doença. Então, eu já falei para vocês que a maioria desses autoanticorpos, a gente dosa eles ali no momento do diagnóstico, né? A gente não fica repetindo eles, tá? Só o anti-DNA lá no lúpus, que eu falei que além de ajudar no diagnóstico, ele também ajuda no segmento, porque ele altera o período de atividade de doença, né? Os demais não. Aqui a mesma coisa, é o mesmo pensamento ali do anti-DNA. O anti-RNP, quanto mais alto, né, foi visto essa associação dos níveis dele com períodos de atividade de doença. Conforme o tratamento vai evoluindo, ele pode cair os níveis e chegar até a negativação também. Então, os títulos altos desse exame estão ali associados com manifestações mais graves, com doença mais ativa, tá? Ao mesmo tempo que ele vai caindo, isso significa que a doença também está entrando ali em uma possível remissão, tá? O quadro clínico é insidioso, né? No começo pode ter aquelas queixas inespecíficas, tá? Então, febre, perda de peso, mialgia. O fenômeno de Renault vai estar presente aqui em mais de 90% dos pacientes. Então, se vocês pensaram que o fenômeno de Renault era típico da esclerose, é muito mais ainda aqui da doença mista, tá? E esse fenômeno de Renault, ele pode às vezes aí preceder os outros sintomas em meses ou até anos mesmo, tá? Outra característica aqui dessa doença é que esses pacientes fazem um edema de dedos e mãos, tá? Aquele edema difuso, não é um edema ali articular, tá? Então, edema de dedos e de mãos, na presença de fenômeno de Renault, também são características aí altamente suspeitas de doença mista, tá? Envolvimento articular vai estar presente aí em 80% dos casos, né? Então, fazendo artralgia ou até mesmo artrite. Pode ter envolvimento muscular, né? Fazendo miosite. Afinal, uma das doenças que a doença mista pode simular são as miopatias. Então, se esse paciente tiver envolvimento muscular, é envolvimento muscular de típico miosite, fazendo fraqueza muscular proximal, simétrica, tá? Que responde bem a corticoide. Envolvimento cutâneo pode ser diverso. Então, aqui a gente pode ter lesões de pele que podem ser características da esclero, lesões de pele características das miosites ou do lúpus, tá? O que a gente observa muito nesses pacientes aqui é que, embora eles possam ter sintomas desses 3 grupos de doenças, na maioria das vezes eles costumam pender mais para uma, tá? Então, ele pode fazer sintomas de lúpus, esclero e miopatia, mas sempre tem uma dessas doenças que os sintomas são mais exuberantes, tá? Que ele fica mais no polo lúpico, por exemplo, ou mais no polo da esclero, certo? Então, as lesões vão ser diversas, todas as lesões das doenças anteriores que nós vimos, né? Essa mãozinha aqui lembra a mãozinha de qual doença? Esclerose sistêmica. Não confundam a esclerose sistêmica com a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é outra doença neurológica, não é nada reumático, tá? Mas sim, isso aqui é a esclerodactilia que a gente fala, né? Dá pra ver pela fotinha um espessamento cutâneo aqui importante de mãos, né? Úlcerazinhas, né? Aqui, lesões vasculíticas com necrose aqui na ponta dos dedos. Essa lesão aqui é de qual? Lúpus discoide, tá? Isso mesmo, tá? E aí todas as outras lesões que nós vimos podem surgir, né? Pode
ter envolvimento do trato gastrointestinal, fazendo principalmente aí alteração da motilidade esofagiana, tá? E suas complicações. Envolvimento pulmonar ou pleural, em 85% dos casos. Então pode fazer pleurite, principalmente se a pessoa simula ali o lúpus, né? E pode fazer também comprometimento ali pulmonar intersticial mesmo, de parênquima pulmonar, tá? Pode ter hipertensão pulmonar também, fazendo ali uma doença pulmonar restritiva. E aqui na doença mista, a principal causa de óbito é a hipertensão pulmonar, tá? É a principal causa de óbito nesses pacientes. Depois da hipertensão pulmonar, vem as infecções e as complicações de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Mas se a gente perguntar qual é a principal causa de óbito aqui na doença mista, é a hipertensão pulmonar, tá? Pode ter envolvimento cardíaco, né, fazendo aí uma pericardite ou algum grau de insuficiência cardíaca. Pode fazer envolvimento renal, tá? Aqui, embora esses pacientes possam simular ali os sintomas de lúpus, e o lúpus faz bastante nefrite, né? Aqui na doença mista do tecido conjuntivo, a nefrite ela é rara, tá? Quando ela acontece, é na forma de glomerulonefrite membranosa, fazendo ali uma síndrome nefrótica. Mas na doença mista, o principal comprometimento seria mais ali uma insuficiência renal por comprometimento de túbulos, tá? Raramente faz nefrite. Nefrite aqui é mais comum na sua forma juvenil. E aí, na infância e na adolescência, a nefrite seria a principal causa de morte, né? Nos adultos é a hipertensão pulmonar, tá? Pode fazer envolvimento neurológico, aí aqui é um dado importante. 10% desses pacientes podem abrir o quadro com a neuralgia do trigêmeo, tá? Ou também comprometimento de algum outro nervo facial, tá? Crises de cefaleia e outras neuropatias periféricas também. Então, às vezes a pessoa tem ali um fenômeno de Renault eterno e do nada faz uma neuralgia do trigêmeo, por exemplo, tá? Ficar atento, porque neuralgia do trigêmeo pode ser a manifestação inicial aqui desses pacientes. E aí também tem outras manifestações, né? Então pode fazer anemia hemolítica, pode fazer leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, linfonodomegalia. Então basicamente todas as manifestações das doenças que nós vimos aqui até agora, tá? A grande diferença é que aqui esses pacientes terão sintomas misturados dessas três doenças na presença do anti-RNP positivo em altos títulos. Para eu ter diagnóstico de doença mista, eu preciso ter anti-RNP positivo. Se eu não tenho anti-RNP positivo, eu não tenho doença mista. Naquela fase precoce que aparece o fenômeno de Renault, esse anti-RNP vai estar positivo já? Poderia estar já. Porque na esclerose também tem um fenômeno de Renault antecipado, né? Como é que eu diferencio? Pelo anti-RNP? Pelas outras manifestações da doença também, porque essa pessoa também mas só tem fenômeno... Mas se for só o Renault? Não, aí não tem como. O anticorpo pode estar positivo anos antes, pode, ou não também, né? Se for só o fenômeno de Renault puro e não tem mais nada, você só vai acompanhar, né? Porque sabe que pode vir aí a evoluir com alguma manifestação, tá? Então, eu preciso, é obrigatório ter anti-RNP aqui positivo em altos títulos, tá? E eu não posso ter anti-RNP positivo junto com outro anticorpo específico dessas doenças que englobam aqui a doença mista positivos também, tá? Como assim? Eu falei pra vocês que a doença mista ela engloba 3 doenças: sintomas do lúpus, sintomas da esclerose e das miopatias, tá? Quais que são os 2 anticorpos mais específicos de lúpus? TSM e anti-DNA, certo? Da esclerose sistêmica, anticentrômero e o anti-SCR70 e o RNA polimerase, né? E o das miopatias, que tem aqueles lá que eu falei, anti-Jo1, que é da sintetase, anti-Mi2, enfim. Se esse paciente aqui, por exemplo, nós temos um paciente lá, digamos que é aquela paciente do caso clínico que nós vimos no começo, tá?
tivesse sintomas aqui que se misturam entre essas 3 doenças, e aí eu colocasse lá que ela tem o anti-RNP positivo, mas tem também o anti-SM positivo, ela tem doença mista? Não. Porque a pessoa aqui, ela tem os sintomas que são do lúpus, mas ela não pode ter um anticorpo do lúpus específico. Porque se ela tiver o anti-SM e o anti-RNP positivo, ela continua tendo lúpus. Agora, se ela tem só o anti-RNP em altos títulos, aí ela tem a doença mista do tecido conjuntivo. Tá? Certo? Então, a ausência de anticorpos específicos para outras doenças, né? Como eu coloquei aqui no parênteses para vocês. O FAM pode ser positivo também, tá? Porque pode ser em todas essas doenças mesmo, né? A capilaroscopia, aqui vai ter alterações características, afinal é um fenômeno de Renault com padrão autoimune, né? E aqui a gente também vai lançar mão de exames de imagem, né? Porque a gente pode ter comprometimento cardíaco, pulmonar, então a gente pede esses exames complementares. Então o nosso diagnóstico aqui vai ser baseado, né, nos nossos sinais e sintomas, que às vezes podem ser sintomas bem discretos e a doença pode realmente ali ir surgindo os demais critérios ao longo de anos, tá? E associado com isso a gente tem que ter a presença do anticorpo anti-RNP em altos títulos, tá? Eu falei que é indispensável que o anti-RNP seja positivo. Mas é obrigatório? É obrigatório. Na presença de sinais e sintomas característicos, eu tenho que ter o anti-RNP positivo. Agora, se eu não tenho nenhum sinal e sintoma de nada aqui, e a pessoa tem o anti-RNP positivo, ela tem doença disso? Não, porque não é só o exame. A gente não faz diagnóstico nenhum baseado só em exame positivo, tá? Se ela tiver só fenômeno de Renault, se tiver só fenômeno de Renault e anti-RNP, ela não tem doença mista. Ela pode vir a desenvolver algo aí no futuro, mas eu não posso fechar nada. Entendeu? Porque a gente não faz diagnóstico baseado só em uma coisa, né? Às vezes ela ainda vai evoluir, aí a gente acompanha, tá? Então é obrigatória a presença dele, mas também não é só porque tem ele e não tem mais nada que a pessoa tem a doença. Certo? Então a gente tem aqui alguns critérios, né, de classificação. O que entra aqui? Então, primeiro item aqui entra esses sintomas comuns, né, que aí engloba o fenômeno de Renault e aquele edema de dedos ou mãos, tá? Segundo, a presença do anti-RNP positivo em altos títulos. E terceiro, são os achados clínicos que serão distribuídos entre esses 3 grupos. Então tem os achados lúpus simile, né, que incluem poliartrite, linfadenopatia, eritema facial, pericardite ou pleurite, leucopenia e trombocitopenia. Os achados esclerose sistêmica simile, que aí é a esclerodactilia, fibrose pulmonar, comprometimento de esôfago, e os achados polimiosite simile, que é a fraqueza muscular com aumento de enzimas musculares com padrão miopático, certo? Eu preciso ter pelo menos um dos sintomas comuns presente, tá? Ou fenômeno de Renault ou edema de dedos e mãos. Eu preciso ter o anti-RNP positivo em altos títulos e eu tenho que ter um ou mais achados dentro de pelo menos 2 dessas outras classificações aqui simples. Mas você não vai colocar o caso clínico, não? Não sei. Eu não fiz ainda a prova, tá? Mas é basicamente tudo que vocês já viram. A grande diferença é que aqui a gente vai ter que ter esse anti-RNP sozinho em altos títulos. Os sintomas é tudo imitando as outras coisas. Então a gente acha muito que pode ser um lúpus, mas não tem os outros critérios imunológicos. Tem só o anti-RNP, por exemplo. Não é lúpus. Quer dizer, na investigação diagnóstica dessa doença tem que pedir a RNP também. Só para... A gente pede. E ele pode ser positivo no lúpus também. Ele não é específico, mas ele poderia ser positivo no lúpus. Se você olhar lá naquele quadro que eu fiz na aula, ele está lá. Tipo como o anti-Rho também, por exemplo. Certo?
O tratamento, então, o tratamento, na verdade, vai ser individualizado e baseado nas terapias que a gente utiliza nas outras doenças reumatológicas no qual esse paciente aqui está imitando, né? Então, você está fazendo lúpus símilis, então a gente trata de acordo com o comprometimento e individualiza aqui cada paciente, certo? Entenderam? A grande diferença aqui é o quê? O paciente que parece que é lúpus, mas na verdade vai ser doença mista, porque tem anti-RNP positivo em altos títulos, tá? Certo? Entenderam? Professora, por exemplo, você está apresentando sintomas de lúpus, eu vou tratar com Tratamento? É. Justamente, tá? Porque, como eu falei, ele vai flutuar entre esses três grupos. Ou ele vai fazer achados que são lúpus símilis, ou esclero, ou polimiosite símilis. Então, eu vou tratar de acordo com cada grupo, de acordo com como cada paciente está se manifestando. Certo? E para terminar, a gente vai falar da síndrome antifosfolípide, tá? Que é a SAF. Não sei se vocês viram isso aqui já em hemato. Talvez? Não. Você viu trombofilia em hemato? Não. Vocês vão ver? Não? Talvez, né? Então, tá. Então, vamos ver aqui sobre a síndrome antifosfolípide, tá? O que é a SAF? É a sigla, né? Para síndrome antifosfolípide, tá? Ela é uma doença trombótica autoimune, por isso que ela entra aqui dentro das doenças reumatológicas, tá? Porque ela é uma trombofilia autoimune adquirida, certo? Então, difere aí das trombofilias primárias que fica lá na parte da hemato, tá bom? O que essa doença aqui faz, né? É uma trombofilia autoimune, então ela faz obstruções arteriais e venosas também, tá? Pode trazer complicações obstétricas, e isso tudo associado com a presença de anticorpos antifosfolípides, tá? Então, o paciente vai ter essas características e os vasos de todos os calibres aqui podem ser comprometidos, tá? Veias e artérias, pequenas, grandes vasos também, todos podem sofrer algum tipo de obstrução. A gente acaba aqui dividindo a síndrome antifosfolípide em a forma obstétrica, que é quando a pessoa apresenta apenas manifestações e complicações durante a gestação, e a forma normal, que é a não obstétrica, que são as complicações trombóticas fora do período gestacional, tá? Então, não é porque a pessoa tem SAF obstétrica que ela vai ter manifestações fora do período gestacional, tá? Como eu falei, é uma trombofilia adquirida, que é mais comum em adultos jovens, tá? Predomina muito mais no sexo feminino e ela é uma doença autoimune que vem muito associado a outras doenças autoimunes, principalmente ao lúpus, tá? Então é muito comum ter pacientes com lúpus e SAF, certo? Quando a pessoa tem SAF sozinha, sem nenhuma outra doença, é SAF primária. Se tem outra doença autoimune junto, aí é uma SAF secundária. E a outra doença autoimune que mais vem junto é o lúpus, como eu acabei de falar para vocês, certo? Em relação aqui à etiopatogenia, é uma doença autoimune, então foi visto aqui que tem algumas alterações, alguns fatores genéticos relacionados, tá? Principalmente o HLA-DR4. Tem o papel do TNF-alfa, né? Contribuindo ali para processo inflamatório. E aí, nessa pessoa predisposta geneticamente, isso aqui é adquirida, ela não nasceu com isso daqui, né? No decorrer da vida, sendo exposta aí a determinados fármacos, algumas infecções, fatores ambientais, vão e deflagram essa doença, certo? O que acontece aqui na síndrome antifosfolípide, né? O básico é uma disfunção ali endotelial, tá? Isso é o principal gatilho ali, o pontapé inicial para ter esses gatilhos dos fenômenos trombóticos, tá? Então vai fazer aquele estresse oxidativo e aí vai e entra o sistema imunológico associado, né? Fazendo
uma imunorregulação, migrando um monte de célula inflamatória para os vasos. Então vai ter a ação da imunidade, do complemento, contribuindo para esses fenômenos trombóticos, certo? Ai, pronto. Então aqui, classicamente, quando que a gente vai suspeitar de SAF, né? Então assim, às vezes vocês podem pegar, por exemplo, uma mulher jovem que do nada teve uma trombose, uma TVP. Ah, ela usa anticoncepcional, pode ser mesmo também, ok, é uma coisa que pode ser, mas precisa ser investigado, né? Porque é um alerta, tá? Fenômenos tromboembólicos, sem uma causa aparente, em jovens que eram previamente rígidos, precisam ser investigados, tá? Assim como alterações gestacionais também, tá? Esses fenômenos trombóticos, eles precisam ser confirmados por algum exame de imagem, né? Ou alguma biópsia. O mais comum de todos os fenômenos trombóticos é a TVP, tá? É a mais frequente do comprometimento venoso, mas a gente pode ter também obstruções arteriais. E das obstruções arteriais, a mais comum aqui é o AVC isquêmico e o ataque isquêmico transitório. Outra coisa que faz a gente suspeitar de SAF, jovem tendo AVC. É no mínimo esquisito. Precisa ser investigado, tá? Certo? Quais são os fenômenos gestacionais que fazem a gente ficar em alerta, né? Então, uma mulher com história de abortos de repetição, tá? Então, esse já é um ponto de alerta. Perdas fetais, partos prematuros, pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária, tá? Aqui a gente considera um ponto de corte, tá? 3 abortos consecutivos para quando tem uma idade gestacional menor que 10 semanas, tá? Ou quando é acima de 10 semanas, que já está o fetinho formado, não precisa ser 3 consecutivos. Se é bem no iniciozinho, tem que ser 3 abortos consecutivos aí para a gente já começar a investigação, certo? Outras manifestações que podem acontecer, plaquetopenia, tá? Então a SAF está associado com plaquetopenia aí até 40% dos casos, uma plaquetopenia leve a moderada. Pode fazer anemia hemolítica também. Manifestações cutâneas, a que mais é vista aqui é o livedo reticular, mas pode fazer também uma vasculite livedoide, tá? Porque os vasos da derme podem ser obstruídos, podem também sofrer fenômenos trombóticos e ter aí essas vasculites livedoides, por comprometimento dos vasinhos superficiais da derme, tá? Fenômeno de Renault pode vir aí também, tá? Pode acontecer nefropatia, mas não é uma glomerulonefrite, não. Aqui é uma nefropatia trombótica. Então faz uma microangiopatia trombótica, faz trombose de veia renal, pode fazer estenose, tá? De artéria renal, com trombos lá, tá? Necrose de papila, são esses fenômenos vasculares que podem evoluir com perda de função renal, mas não por glomerulonefrite, por túbulo interticiopatia, não, é por obstrução de fluxo, certo? Pode fazer valvulopatia também, principalmente de válvula mitral, e algumas manifestações neurológicas. A mais comum é a migrânia, tá? Enxaqueca. Pode fazer disfunção cognitiva, pode fazer coreia, convulsão também, tá? Tem um termo que a gente chama de SAF catastrófico. O nome já fala, é uma catástrofe, né? Então, o que é isso? É um paciente que apresenta múltiplos sítios de trombose ao mesmo tempo, tá? Então, mais de 3 órgãos sendo comprometidos ali ao mesmo tempo. Então, tá com AVC, tá com uma trombose renal e tá com um TEP, tromboembolismo pulmonar, tá? Então, 3 órgãos comprometidos ao mesmo tempo, certo? Chamamos isso de SAF catastrófica. Né? Na maioria das vezes, a SAF catastrófica acontece em pacientes que têm aí outra doença autoimune, principalmente lúpus, e o lúpus está muito descontrolado, tá?
ou quando a pessoa estava usando o anticoagulante, que é o tratamento de base, e parou o anticoagulante do nada, ou estava usando o anticoagulante e começou a usar um anticoncepcional, que não pode usar, né? E aí bagunça o negócio todo e faz essa catástrofe, certo? Então, critérios aqui, a gente precisa de um critério clínico e um critério laboratorial. Em relação aos critérios laboratoriais, aqui a gente tem que dosar os anticorpos antifosfolípidos, que eu já falei para vocês, que são 3, quais são? E esses anticorpos antifosfolípidos, eles também fazem parte dos critérios lá para lúpus. Por isso que essa SAF está muito associada com lúpus. Anticardiolipina IgM, IgG, anticoagulante lúpico e antibeta-2 glicoproteína IgM, IgG. Esses são os 3 anticorpos antifosfolípidos, certo? Então, se eu estou suspeitando de SAF, eu tenho que solicitar a dosagem desses anticorpos, certo? Se esses anticorpos vierem positivos, tá? Não basta uma dosagem, eu preciso de uma segunda dosagem para confirmação. Então aqui eu tenho que, em pelo menos 12 semanas, repetir esse teste, tá? Eu tenho que confirmar essa positividade em uma segunda dosagem. Isso porque existem outras situações que às vezes podem positivar esses anticorpos antifosfolípidos de forma transitória, entendeu? Então por isso que em 12 semanas a gente repete de novo, para confirmar a positividade dele. Tá aqui os 3 anticorpos antifosfolípidos, né? A anticardiolipina, para a gente considerar critério, ela tem que ser níveis moderados para altos, tá? Justamente para evitar diagnósticos aí errados, porque às vezes níveis baixinhos podem ser positivados de forma transitória também, certo? Então, além de repetir em 12 semanas, tem que ter um ponto de corte aí acima de 40, tá? O anticoagulante lúpico é o outro, também tem que ser repetido de todo jeito, e o antibeta-2 também, tá? Sim, mesmo que seja positivo, eu tenho que repetir em 12 semanas. E se vier negativo, mas eu estou suspeitando em 12 semanas, eu tenho que repetir do mesmo jeito, tá? Se eu tiver tripla positividade, ou seja, os 3 anticorpos aqui positivos, isso é ruim, aumenta o risco de gravidade, aumenta o risco de fenômenos trombóticos, tá? Atenção, que se o paciente tiver em vigência de uma trombose, por exemplo, eu tive uma trombose, uma TVP agora, eu vou lá e doso esses exames, tá? Principalmente o anticoagulante lúpico, ele pode vir alterado em vigência de uma trombose, e às vezes não é uma trombose por SAF, né? Então por isso que a gente precisa repetir em 12 semanas e saber que existem aí algumas alterações que podem ser transitórias, tá? Outras alterações que podem positivar esses anticorpos de forma transitória são episódios infecciosos. Então, às vezes a pessoa está com pneumonia, hepatite, sei lá, qualquer infecção besta. Se dosar isso aqui, também falsamente pode positivá-los, tá bom? Por isso que tem que repetir em 12 semanas, certo? Se eu estou diante de uma trombofilia, e a principal manifestação aqui são fenômenos tromboembólicos, o meu tratamento de base é fazer o quê? Anticoagulação, porque eu preciso evitar esses fenômenos trombóticos, certo? Então, o tratamento aqui de base é o quê? Anticoagulação plena. Não é qualquer anticoagulante, tá? Por isso que é tão importante fazer o diagnóstico, porque as outras trombofilias, eu posso usar os outros anticoagulantes orais diretos. Aqui na SAF já foi feito estudo em cima de estudo e foi refeito estudo de novo. O único anticoagulante que tem eficácia é a varfarina, tá? Só que a varfarina tem um porém. Ela é chatinha da gente manusear, tá? A gente precisa
ajustar a dose de acordo com o valor do INR, lá no TAP, tá? Diferente dos outros anticoagulantes que tem, os novos, né, o Xarelto, por exemplo, tá? São anticoagulantes orais diretos, eles não interferem no INR, do TAP. É só usar e pronto, não precisa ficar dosando o INR toda hora, tá? Mas esses outros anticoagulantes não podem ser usados para anticoagulação da SAF, porque eles não têm eficácia. Aqui tem que ser o Marevan, que é a varfarina, certo? Vocês sabem como é que fica dosando isso? É pelo tá? Quando a gente começa dosando toda semana, né? E daí a gente tem um nível, tá? Que é esses daqui. Se a pessoa tem história de trombose arterial, então teve AVC, por exemplo, infarto, né? Eu vou deixar esse INR com um alvo entre 2 e 3, tá? Então a gente começa ali com a dose diária de um comprimido de 5 miligramas por dia, né? Depois de 7 dias eu faço o primeiro TAP, tá? E aí eu vou ajustando a dose de acordo com o meu INR. Eu tenho que deixar ele ali variando entre 2 e 3. Se tá para menos disso, ele não tá anticoagulado. Se tá muito além, é risco de sangramento, né? Então tem que ficar ali controlando o INR, tá? Então, de forma geral, a gente mantém aqui entre 2 e 3. Se for uma trombose arterial grave, daí a gente objetiva deixar o INR superior a 3, tá? Ou entre 2 e 3, deixando o AS junto, tá? Tem muita gente que fica com medo de deixar anticoagulante com antiagregante plaquetário, né? Dá medo de sangrar, mas precisa. Só que tem que ficar atento que se esse paciente com SAF tiver plaquetopenia, eu não vou deixar o AS junto, porque aumenta mais a chance de sangramento, tá? Se teve infarto agudo do miocárdio, daí eu vou deixar o INR variando entre 2 e 3 e vou fazer dupla antiagregação plaquetária, AS e clopidogrel, por 6 meses, tá? E aí depois disso eu mantenho entre 2 e 3 com AS, ou entre 2,5 e 3,5 sem AS, tá? De forma geral é manter ali entre 2 e 3, vai ter algumas variações dependendo de cada caso, tá? Se foi trombose venosa, também ali entre 2 e 3 é a mesma coisa, né? Se teve TEP, às vezes a gente pode fazer até trombólise, tá bom? Pode colocar também filtro de veia cava, se o paciente tem TVP e risco de sangramento, né? E na forma obstétrica, pode usar Marevan na gestação? Não pode. Então, se a pessoa tem SAF obstétrica, eu preciso anticoagular ela com clexane, com enoxaparina, tá? Durante toda a gestação e também ali, ainda algumas semanas no pós-parto. Então, tem SAF obstétrica, é anticoagulação plena com clexane, porque Marevan é contraindicado durante a gestação, tá? O AS a gente pode deixar depois da gestação também. Durante a gestação a gente também não usa, tá? Então aqui é heparina de baixo peso molecular, clexane, certo? Só ficar atento que a gente suspende ele 24 horas antes do parto. Depois que fez o parto, passou ali 6, 8 horas, reinicia e mantém ainda por mais 6 a 8 semanas depois do parto. Se a pessoa tem só SAF obstétrica, depois aqui dessas 6, 8 semanas, não precisa manter com Marevan não, tá? Porque o problema é só morbidade gestacional obstétrica, né? Certo? Estudos também mostraram aqui benefício do uso da hidroxicloroquina, tá? Principalmente naqueles pacientes que têm plaquetopenia também associada à SAF. E se tiver lúpus associado é obrigatório, né? Se faz síndrome catastrófica, tá? Nesse caso aqui, vai ter que fazer anticoagulação, claro, mas aí aqui a gente faz corticoterapia em altas doses e pode ser necessário às vezes fazer essa plasmaférese ou imunoglobulina, tá? Porque são 3 ou mais órgãos comprometidos, né? E é isso. Professora, o que é HXC para hormônio? Hidroxicloroquina. É muda de corpos. Depois do segundo, vigentes, reprodutivos ou vigentes? Pode ser um ou outro, tá?
O IgM não vai negativar depois de 12 semanas. Se eu estiver diante de uma SAF mesmo, ele pode permanecer positivo também, tá? Da mesma forma. Certo? Cadê a lista de chamado? Clara. A lista aí, a nossa. Calma.